professor Ricardo aqui novamente, para a gente finalizar aquela aula das classes gramaticais de língua portuguesa para os 7º anos, tá? Se eu não me engano, a gente fez 3 partes, né? E agora eu vou encerrar com essa última, que a gente tinha parado na parte dos verbos, tá? Então, a gente viu aí o último slide, né? Que é o tempo e o modo dos verbos. Aí tem a continuação, né? Que além de o fato de estar situado num tempo, um verbo, ele também pode indicar uma certeza, uma dúvida ou uma ordem, né? Então, um fato certo, por exemplo, seria Marcos estuda todos os dias. Aí o verbo estudar está indicando um fato certo. Um fato duvidoso, se Marcos estudasse, ou seja, o estudasse já está fazendo referência a algo duvidoso. Ordem, estude, Marcos. Quando você pede alguma coisa para alguém, né? Então, as indicações aí de certeza, dúvida e ordem são determinadas pelos modos verbais. Então, tem o modo indicativo, que exprime certeza. O modo subjuntivo exprime dúvida. E o modo imperativo exprime ordem, conselho ou pedido. Cada modo, né, que é o indicativo, subjuntivo, imperativo, a gente vai ver ao longo do ano como faz conjugação verbal no modo indicativo, no modo subjuntivo, no modo imperativo. Então, só vamos ter em mente nesse primeiro momento agora que o modo indicativo é certeza, o subjuntivo exprime uma dúvida e o imperativo ordem, conselho ou pedido. A gente tem também as formas nominais dos verbos, né? Os verbos possuem formas que são nominais, por si só, elas não nos expressam o tempo todo, né? Nenhum modo, nem tempo, nem o modo verbal. Também, em alguns contextos, assumem a função de substantivo, adjetivo ou verbo. Lembra que eu falei para vocês ao longo dessa aula das classes gramaticais que toda vez que antes de uma palavra, seja ela qual for, vier um artigo, né, que é o, a, uma, a palavra necessariamente que vem depois é um substantivo. Então, olha o primeiro exemplo aí. O jantar está preparado. Jantar é um infinitivo de um verbo, correto? Só que como antes a gente está colocando aí o, que é um artigo, então esse jantar, ele está o quê? Fazendo um papel de substantivo, tá? Olha embaixo, eu vou jantar. Esse jantar aí é um verbo mesmo, está conjugado. Eu vou jantar, ou seja, está no infinitivo, ele é um verbo mesmo. Agora embaixo, ela está preparada para a festa. Preparar é um verbo. Só que aí, esse preparada está no sentido o quê? De um adjetivo, porque é o modo como ela está, né? Então, está classificando, qualificando o ela na frase aí. Pode ver que antes vem aí o quê? Um verbo de ligação. Geralmente, quando antes vem um verbo de ligação, é porque a palavra seguinte, seja ela qual for, ela está fazendo um papel de adjetivo. E o último aí, ela havia preparado o jantar. Esse preparado, agora sim, está como verbo, não está qualificando nada, né? Ela havia preparado, é uma locução verbal que está acontecendo aí, quando há 2 verbos juntos. Então, a gente tem que saber, por mais que a gente saiba que é um verbo no infinitivo, jantar ou preparar, a gente tem que ver em que sentido que esse verbo está na frase. Ele está no sentido de verbo mesmo? De fazer uma ação, ou ele está no sentido de substantivo, adjetivo, tá? Tem que tomar cuidado aí quando a gente for analisar os verbos, se eles realmente estão como verbos ou como um substantivo e um adjetivo. As formas nominais do verbo são 3, que é o nosso infinitivo, o gerúndio e o particípio. Então, ele pode estar no infinitivo, né, que são os verbos ar, ir, or, sua forma original, digamos assim. Gerúndio, quando ele termina em ando, endo, indo. Então, o infinitivo, né, do verbo cantar, cantando. Falar, falando. Partir, partindo, tá? E o particípio é o ado, ido, né? Então, cantado, falado. Por exemplo, fazer não pode ser fazido. Ele é um verbo irregular, então ele fica feito, tá? Então, tem alguns verbos que são irregulares, que essa regrinha que eu falei, né, do ado, principalmente, no particípio, não vai rolar, né? Você não pode falar, eu tinha fazido, eu tinha trazido, né?
Não rola. Então, porque eles são verbos irregulares. Mas isso a gente também vai ver quando a gente for estudar os infinitivos, os gerúndios, os particípios, as suas conjugações. A gente vai ver quais são os regulares, os irregulares, tem os verbos anômalos. Tudo isso a gente vai ver, tá? Locução verbal, que eu falei agora um pouquinho atrás, né? Que é o conjunto formado por dois ou mais verbos que expressam uma ideia. Ideia tá com acento aí, tá errado, né? Pode tirar esse acento aí de ideia, que não tem mais acento. Então, é um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, aí, você terá de trabalhar muito, né? Então, terá é o verbo auxiliar e trabalhar é o verbo principal. Porque é você terá o quê? Trabalhar. Então, trabalhar ele está no sentido aí de um verbo principal, né? De fazer a ação. E o terá é para auxiliar, que é para indicar um tempo, né? Está no passado, está no presente, está no futuro. Então, geralmente, o primeiro verbo ele é um verbo auxiliar, você deve fazer, você deve estudar. Então, esse deve, que é o primeiro, ele é o verbo auxiliar. E o outro, que é o estudar, falar, cantar, fazer, ele está no sentido principal, que é o que você tem que fazer realmente. Então, tem aí a locução verbal quando há esses dois verbos juntos, o primeiro auxiliar, o segundo principal, tá? O verbo é mais ou menos por aí que a gente vai ver, mas depois a gente vai ter que discorrer sobre cada item dele, as suas conjugações, mas era basicamente isso que vocês têm que saber de verbos, tá bom? Vamos agora para o número 7. Advérbio. São palavras que indicam as circunstâncias em que ocorre a ação verbal. Ontem fomos ao cinema. Então, advérbio, a gente tem 7 tipos de advérbios, tá? Então, ontem aí é um advérbio de tempo, tá? As crianças saíram depressa. Depressa, um advérbio de modo. Então, vocês têm que saber aí ó, a classificação do advérbio. Advérbio de tempo, quais são, de lugar, quais são, modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade. Esses são 7 principais tipos de advérbios. Então vai ter lá na frase, por exemplo, ontem eu estudei. Classifique as palavras, né? Faça a classificação gramatical das palavras. Ou faça análise morfológica, morfologia. O que é? Eu ontem estava. Já mudei a frase, né? Que eu já nem lembro qual foi a primeira frase que eu falei. Então vamos mudar outro exemplo. Ontem eu estava cansado. Acho que foi isso que eu falei. Ontem eu estava cansado. Ontem, advérbio de tempo. Eu, pronome pessoal. Estava, verbo. Cansado, adjetivo. Isso é classificação das palavras, né? Classificação gramatical, ou seja, a morfologia das palavras, o que cada palavrinha é na nossa gramática, na língua portuguesa. Então, para isso, vocês têm que saber aí quais são os advérbios e meio que decorar, né? Quais são os advérbios de tempo, de lugar, de modo, afirmação, né? Para poder fazer depois aí a morfologia, análise morfológica das palavras, ok? Locução adverbial, lembra que locução sempre, né, tem as locuções aditivas, locuções prepositivas, locuções verbais, locução adverbial. Lembra sempre que vai ter duas palavrinhas juntas quando for locução, né? Então é o conjunto, olha lá, de novo, é o conjunto de duas ou mais palavras com valor de advérbio. Então, de repente, às pressas, com certeza, tudo isso demonstra que é um advérbio. Só que como está em duas palavras, aí a gente fala que é uma locução adverbial. E aí, aí a locução adverbial pode ser, mesmo esquema aqui de trás, pode ser uma locução adverbial de tempo, de lugar, de modo, né? Então, se você fala lá igual de repente, então esse de repente pode ser o quê? Uma locução adverbial de tempo, né? Márcia saiu às pressas. É o modo como ela saiu. Então, uma locução adverbial de modo. Com certeza, é uma afirmação, né? Então, uma locução adverbial de afirmação. Não pode colocar só advérbio de afirmação, advérbio de negação. Por quê? Porque aí tem duas palavrinhas. E aqui atrás a gente vê que quando é advérbio, ele só tem uma palavra. Então, se ele mudou, se ele não é mais só um advérbio, porque tem duas palavras ou mais, é porque ele é uma locução adverbial. Aí você classifica em qual locução adverbial ele entra aqui, em tempo, em lugar, tá bom? Advérbio é isso, é bem simples, não tem muito segredo, só tem que dar uma lida e ver quais são e a gente tira de letra.
As preposições também não tem muito segredo. Eu costumo dizer que a gente tem várias preposições, né? Mas a gente sempre fala assim umas 10, 15 principais que a gente usa, embora tenha 24, 25 preposições aí na língua portuguesa, tá? Então, a preposição é a palavra invariável que liga dois termos de uma oração. Nessa ligação, há uma relação de subordinação, ou seja, dependência, em que o segundo termo se subordina ao primeiro. Então, vamos lá. Voltei para Campinas ontem. Se eu falar voltei Campinas ontem, dá sentido a frase? Não dá. Então, a gente precisa de um termo que ligue. Esses termos que ligam a oração são os termos coesos de uma oração para dar sentido. A gente usa geralmente as conjunções e as preposições. Elas estão espalhadas nos nossos textos e nos que a gente lê ou que a gente escreve, e às vezes passa despercebido, mas a gente precisa deles porque eles são importantes para essa coesão, né? Para que dê sentido a frase, senão fica sem sentido. Então a gente precisa saber quais são essas preposições, né? E as conjunções que ligam, né? Fazem essa ligação. Então, as preposições essenciais, aquelas que sempre foram preposições, né? Então, é o a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Tem mais, mas as principais é o que eu falei, são umas 10, 15 que a gente mais usa, o restante a gente não usa tanto. E tem as formas de contração também, né? Que é o de mais o a, forma a preposição da. De mais o, preposição do, né? O pela, pelo também são preposições, né? Preposição pode ser a per ou por, junto com mais o artigo o, a, que vira pelo, que vira, entendeu? Então eu tenho as contrações também, mas a gente foca mais nessas daqui, que é a forma original, sem as contrações, tá? Aí tem as preposições acidentais, aquelas que passam a ser preposições, mas são provenientes de outras classes gramaticais, que aí está o exemplo, né? Conforme, consoante, segundo, durante, mediante, como, salvo, fora, que, etc. As conjunções aí daqui a pouco. Então, as preposições, vamos ficar nesse segundo parágrafo, digamos assim, nesse segundo tópico, tá? Que essas são as principais, do a até o trás. Essas são as que a gente mais usa, as preposições. Aí as conjunções, né? Que é a palavra que liga, que foi o que eu acabei de falar, duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Então, o mascate juntou a mercadoria e fugiu quando viu os fiscais. Então, quando, ele já não é mais uma preposição. Então, se ele não é uma preposição, provavelmente ele vai ser uma conjunção. Por quê? Porque os termos que ligam uma oração à outra para dar sentido, eles são ligados através de preposições e conjunções. Então, quando não for uma preposição, é uma conjunção. Então, a conjunção a gente tem aí o que, o mas, o e, ou, contudo. Então, a gente tem essas preposições, contudo, ele vai entrar, ele pode entrar aqui na preposição, mas a gente também usa ele na conjunção. Vamos focar mais na conjunção. Então, esses são os termos das conjunções. Então, o massacre juntou a mercadoria quando conjunção. Meu amigo tinha aquele jeito fraco, mas era muito forte. O mas, conjunção, porque não se encaixa como preposição, tá? Então, preposição e conjunção tem que saber bem detalhado qual é qual, para a gente não fazer confusão na hora de classificar. Na hora de escrever, nem tanto. A gente não precisa ficar sabendo na hora de escrever, quando a gente escreve algo, não precisa saber quando é preposição, quando é conjunção, mas na hora de um exercício, de uma atividade, de uma avaliação, a gente tem que saber quais são as preposições da língua portuguesa e quais são as conjunções, tá? E o último aí, das 10 classes gramaticais que eu tinha prometido para vocês, que é interjeição. São palavras que expressam surpresa, alegria, aplauso, emoção, tá? Admiração. Então, ponto de exclamação, que alegria, ponto de exclamação. Então, esse ponto de exclamação, que é uma pontuação, ele geralmente vai ser interjeição. É uma maneira de você descobrir quando é uma interjeição, é o ponto de exclamação. Olha a quantidade de exemplos aí de interjeições.
Cada um tem o seu significado, né? Tem o significado de advertência, o outro de alegria, outro de alívio, aplauso, concordância, mas todos, o que todos têm em comum? O ponto de exclamação. Então, o ponto de exclamação já demonstra na frase que aquela frase é o quê? É uma interjeição. Tá? Porque está expressando aí o principal, que é surpresa, alegria, aplauso, emoção, admiração, ou assustado também. São emoções, no modo geral, né? Que vão vir seguidos da pontuação do ponto de exclamação, certo? Então, a interjeição mais uma continuaçãozinha aí, tá? Saudação, silêncio, terror. Basicamente isso. Pessoal, as classes gramaticais são essas da língua portuguesa, as 10, tá? A gente vai usar ela ao longo do ano. Então, essa aula, como teve aí 4 partes, né? Primeira, segunda, terceira e agora essa parte final, é bom que vocês assistam desde o começo, não pula para quem está chegando agora, não começa da terceira ou dessa última, vai lá desde o começo, porque muita coisa que eu falei aqui, quem está assistindo só esse vídeo, de repente não está compreendendo, porque não assistiu lá o comecinho do substantivo, né, do adjetivo, do artigo, do numeral. Então é importante essa sequência para que quando chegue aqui nessa aula final, vocês compreendam melhor, né, o que seria a cada uma dessas classes gramaticais. Como sempre, eu peço para copiar tudo no caderno. Continue entrando lá no aplicativo Radar Escolar, onde os professores de vocês vão estar postando lá as atividades. Para quem for meu aluno sabe que a gente já tem lá algumas. A gente está aqui encerrando, né, o nosso primeiro bimestre com esse último vídeo de língua portuguesa. A partir da próxima semana, a gente já começa com conteúdo de segundo bimestre, tá? Então, é isso. Fico por aqui. Espero que vocês estejam aproveitando bastante a aula. E vamos encerrar e até a próxima aula. Abraço.